Mas na semana passada, um ouvinte deixou aqui uma pergunta no ar sobre se o Dr. Wander sabia aí os benefícios do chapéu de couro. E parece que o senhor deu uma pesquisada e trouxe a resposta hoje. Bom dia, Dr. Wander. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. E a pergunta acho que foi uma ouvinte, eu não me lembro o nome dela, mas ela me deixou realmente curioso a respeito, porque eu disse que eu não conhecia e eu fui atrás, procurei, e realmente existem alguns estudos, são estudos que são publicados em publicações internacionais, mas que são de autores brasileiros, e eles mostram o efeito in vitro, que a gente chama, que é o efeito laboratorial comprovado do chá de chapéu de couro, que tem o efeito diurético e que é o de aumentar a quantidade de urina, e por meio disso você reduz o volume sanguíneo e faz com que o paciente tenha uma queda de pressão. E além disso, ele promove alguns outros efeitos hormonais que não cabe aqui a gente entrar nos detalhes, mas que também pode produzir efeitos antihipertensivos. Então a pergunta dela, se o chá de chapéu de couro fazia parte do tratamento da pressão, podia auxiliar no tratamento da pressão, ele tem esses efeitos antihipertensivos, tá certo? Como medicação, como terapia isolada, provavelmente não, a gente não teria como recomendar apenas isso, mas como auxiliar no tratamento, a gente encontrou que o chá de chapéu de couro tem esses efeitos mesmo. Qual é a relação da falta de ar com o coração? Existe alguma relação nesse sentido? Da hipertensão até existe, né? O coração, o tema de hoje é falta de ar, né? O que acontece? O coração, ele funciona como uma bomba, certo? Uma bomba que precisa transportar ou direcionar o sangue para o corpo todo, e é por meio desse sangue que se dirige ao corpo todo que o corpo se alimenta, certo? Ele recebe esse sangue do pulmão. Na verdade, o coração ele tem dois lados, lado direito e lado esquerdo. O lado direito ele joga o sangue para a circulação pulmonar, é quando o sangue é oxigenado e está preparado para ser distribuído para o corpo. Mas eu estou comentando a partir daí. A partir de então, o sangue que já passou pelo pulmão, já foi oxigenado, ele vai voltar para o coração para passar pelas câmaras esquerdas e dali ele se dirigir em direção ao corpo. Essa localização, essas câmaras esquerdas, elas funcionam como uma bomba que dirige o sangue para o corpo, pelo meio do qual o corpo se alimenta. O que acontece? Quando essa bomba, ela por alguma razão, ela não tem condições de distribuir esse sangue de maneira adequada, seja porque a pressão das artérias está alta demais e a bomba não está conseguindo, está trabalhando forçada, seja porque a própria bomba não tem mais potência, porque teve o coração crescido, teve a doença de Chagas, teve um infarto prévio, tem insuficiência cardíaca, por qualquer razão dessa, que essa bomba ela não consiga direcionar esse sangue para frente, para distribuir para o corpo, esse sangue ele fica represado dentro do pulmão, e aí você aumenta a pressão dentro dos capilares, como a gente chama, que são as pequenas artérias e veias que tem dentro do pulmão, onde ocorre a oxigenação, aumenta essa pressão, aumenta a quantidade de sangue dentro do pulmão, e isso faz com que extravase líquido para dentro do pulmão. E isso é o mecanismo que faz com que as pessoas que têm problemas no coração sintam o cansaço, sintam a falta de ar rotineiro, e principalmente quando você faz esforço. Tem muita gente que diz, eu tô bem quando eu tô sentado, mas se eu me levantar para ir ao banheiro, ou então se eu subir uma escada, eu canso. Exatamente porque o nosso coração ele se adapta às necessidades do nosso corpo. A gente tá aqui conversando, eu e você, nós estamos sentados, então o nosso coração o nosso corpo tem uma necessidade, e o nosso coração atende exatamente essa necessidade. Se em vez de estarmos aqui, a gente estivesse batendo um papo, subindo 10 andares de escada, as necessidades do nosso corpo seriam outras. A gente precisaria de mais sangue dentro das pernas para poder fazer o exercício, e o coração teria que atender a isso. E aí é nessa hora, muitas vezes, em que o coração é requisitado e não consegue dar aquilo que está sendo solicitado, que o problema aparece, né? O corpo está pedindo, o coração está tentando, mas não consegue, aí o sangue acumula nos pulmões, nos capilares pulmonares, a pressão desses capilares aumenta, e aí líquido se extravasa dentro do pulmão, e aí o cansaço acontece. Esse é o mecanismo básico e principal pelo qual os pacientes sentem. Você já nasce com ela ou você pode adquirir durante a sua vida?
Com o quê? Com a falta de ar. A falta de ar. Não, ela é nesse caso, ela é adquirida para a maioria das doenças, né? Existem algumas doenças congênitas, né? Que a criança já vai nascer com esse aumento dessas pressões, mas a manifestação ela vai englobar um outro contexto. Além de você notar que a criança está respirando rápido demais, ela não tem nem como dizer isso, mas além de se notar que ela está respirando rápido demais, ela vai ficar com o lábio roxo, ela não vai conseguir mamar direito, vai parar na mama, mas essa é uma questão à parte específica para as cardiopatias congênitas. Do que a gente está falando, que é a maior parte das doenças do coração que levam ao desenvolvimento de cansaço, elas são adquiridas mesmo. Quando você adquirir a doença, quando a doença acontece, geralmente é porque pouco tempo antes aconteceu essa cadeia de acontecimentos, essa sequência que levou o paciente a desenvolver a falta de ar. Doutor Wander, e como é que se trata a falta de ar? Na verdade, a falta de ar, por si só, diferentemente de você tratar, por exemplo, uma dor, que você tem um remédio que age exclusivamente na dor, nos canais, nos receptores de dor, ou então nas substâncias inflamatórias que levam a causa da dor, independente da dor que seja, né? Se eu tenho uma dor de cabeça, se eu tenho uma dor no braço, se eu tenho uma dor na perna, eu posso tomar um remedinho aqui ou acolá, o mesmo remédio ele pode agir da mesma maneira numa dor de cabeça e numa dor na unha. A falta de ar, a gente precisa avaliar as condições do doente para poder saber, mas em geral isso envolve terapias para reduzir a quantidade de líquido que está no pulmão, certo? Isso inclui medicações diuréticas, aí o paciente faz muito xixi exatamente para eliminar essa quantidade de líquido que tem no coração, e outras terapias para diminuir a resistência do nosso corpo, a resistência do corpo, que entenda dos braços, das pernas, do resto do corpo ao bombeamento do sangue, porque quando você diminui essa resistência do bombeamento do sangue, você faz com que o coração tenha menos trabalho. Se o coração vai precisar fazer, é como se você estivesse andando naquela bicicletinha de marcha, tivesse na marcha mais difícil, e de repente você passa para a marcha mais fácil. Você fazer o uso dessas medicações que a gente chama de vasodilatadoras, elas fazem com que o coração ele tenha uma carga menor de trabalho para poder bombear. A gente chama de pós-carga, após o coração. Então isso faz com que o coração relaxe mais, consiga trabalhar mais fácil e evite o acúmulo para trás, acúmulo para dentro do pulmão. Então geralmente envolve o uso dessas medicações. A depender da causa, quando esse cansaço ocorre porque existe uma artéria coronária entupida, por exemplo, a causa disso é uma cardiopatia isquêmica. Aí, além das medicações, você pode entrar com o tratamento intervencionista. Você pode fazer um stent, uma angioplastia, ou pode indicar uma cirurgia cardíaca, são os tratamentos auxiliares. Quando por exemplo, uma insuficiência cardíaca que causa um derrame pleural, você pode ir lá puncionar e retirar esse líquido, quando ele se acumula todo num lugar só, em alguns casos. Então você pode ir lá e simplesmente retirar esse líquido para aliviar o sintoma do paciente. Tem uma pergunta aqui através do nosso WhatsApp, 988775550. Vamos ouvir o que quer saber aqui é nosso ouvinte. Bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria de saber porque eu sinto esse problema direto, essa falta de ar, direto. É uma falta de ar que me incomoda. O povo fala que só dá quem tem gripe. Não, eu não preciso de estar gripada para estar com esse problema. Eu tenho esse problema sem estar gripada mesmo. O povo fala para mim que é veia entupida no coração, mas como eu não sou doutor, então eu não sei. Então eu gostaria que você me explicasse o que significa. Eu sou Maria, de Barra de Santana, viu? Um abraço, Maria, Barra de Santana, doutor Wander. Oi, Maria, tudo bem? Olha, você dentro do que você falou, você está certa mesmo. Não é só quem tem gripe que tem falta de ar, não. O que a gente está comentando no nosso programa hoje é a respeito da falta de ar que é causada por problemas do coração. Na verdade, a falta de ar ela pode acontecer por outras doenças também. Por exemplo, quem tem asma, né, não tem nada no coração, mas quando vai respirar, o ar, ao passar pelos pulmões,
vai passar por um canal mais estreito, que são os brônquios, eles ficam apertados, lá dentro do pulmão fica tudo muito apertado e o ar entra e não consegue sair, na verdade, depois. E isso provoca um represamento de ar e não de sangue, né? Como a gente comentou na outra falta de ar, e que gera o cansaço da pessoa. Então, assim, o cansaço e a falta de ar, ele não é exclusivamente um sintoma do coração, mas esse cansaço que a Maria falou, que você falou, Maria, que é um cansaço que não depende só da gripe, que é um cansaço que parece ser toda hora, ele merece ser avaliado, sim. Ele merece uma avaliação às vezes até de um clínico mesmo, não precisa ser necessariamente no cardiologista inicial, porque para aí, pela própria avaliação do médico, você consegue rastrear e definir se esse cansaço ele está vindo do pulmão, se isso é uma asma, se é um enfisema pulmonar, ou se esse cansaço está vindo do coração, se é uma insuficiência cardíaca, ou se é alguma veia entupida, como ela falou, que são artérias, na verdade, que é a isquemia do coração. Mas é verdade isso que você comentou, que não é só quem tem gripe, né, que sente o cansaço, sente a falta de ar. Muita gente também tem falta de ar porque tem obstrução nasal, né? Tem os cartuchos que o pessoal fala tanto, ou então tá com o nariz entupido e não consegue respirar bem pela boca e acaba sentindo isso. Mas esse cansaço que é direto, que não depende da gripe, que é a qualquer hora, ele aponta, sinaliza para ou alguma doença no pulmão, como a asma, um enfisema, ou alguma doença no coração que precisa ser investigada. Tem uma pergunta aqui, ouvinte diz o seguinte: eu tenho falta de ar, se tiver um fumante perto de mim, me falta ar. Se sentir cheiro de colônia forte, também me falta o ar. Eu só consigo respirar pela boca. Já fiz eletro e não deu nada. Também já bati um raio-x dos pulmões e não deu nada. O que será? Essa queixa dela, ela aponta para a gente a possibilidade de que haja alguma coisa nas vias aéreas superiores, como a gente fala, certo? Que é matéria de otorrinolaringologista, mas não é a minha especialidade, mas como foi aventado aqui, uma própria sinusite, ou às vezes rinocinusite alérgica, né? Que é um diagnóstico que existe. Como ela diz que isso acontece quando ela principalmente quando ela sente um cheiro forte, ou quando ela sente o cigarro, ou às vezes o que acontece, você tem essa alergia a alguns alérgenos, e isso provoca um pequeno edema, um pequeno inchaço dentro dessas vias aéreas, que faz com que a respiração fique dificultada. E a pista que ela deu aí de que ela não consegue respirar pelo nariz e só respira pela boca, é um outro indício de que o problema pode não estar realmente no coração e nem nos pulmões, pode estar na verdade na parte superior, que é nariz e garganta, essa questão da dificuldade de respiração dela. Tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir o que quer saber a nossa ouvinte. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor. A minha pergunta é o seguinte: há vários tempos eu me acordo, às vezes quando acabo de adormecer, às vezes pela madrugada, às vezes me acordo assim um pouco sem fôlego, né? Assim, meio angustiada, sem fôlego. Aí começo a tossir, né? Eu tosso um bom pedacinho, aí depois melhora e me deita, aí não dá mais não, mas sempre está acontecendo isso. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa relacionada ao coração, alguma coisa assim, porque com o passar do tempo, acho que uns 2 anos para cá, aumentou mais, sabe, as quantidades de vezes que está acontecendo de eu me acordar com essa falta de ar. De repente, assim, estou bem, quando adormeço, já acordo angustiada com aquela tosse, como se eu estivesse engasgada com alguma coisa. Quem manda esse áudio é o nosso ouvinte Neta. Oi, Neta, um abraço para você. Seguinte, essa queixa que você está falando, Neta, ela é óbvio que ressalto sempre que a gente está fazendo apenas uma parte e muito enxuta do que seria realmente uma consulta médica, né? Ela está me dizendo as queixas, a gente não tá necessariamente conversando, né? Nem a gente está fazendo o exame, mas pelo que ela está dizendo já nos levanta algumas possibilidades. É isso que a gente tenta fazer aqui. A queixa que ela se citou,
a dica que a gente fica na mente é de que pode se tratar de duas coisas. Uma tem um nome horroroso, não se assuste com isso, que na verdade não é nem doença, é só um sinal, é um sintoma. É o termo técnico da queixa que ela está dizendo que pode ser isso. A gente chama de dispneia paroxística noturna, é um nome horroroso, mas é assim, dispneia paroxística noturna é uma falta de ar que vem de maneira súbita e acontece à noite, tá certo? A dispneia paroxística noturna, ela é uma queixa que está muitas vezes relacionada à insuficiência cardíaca, que popularmente ficou conhecido como coração crescido, certo? E pode ser realmente alguma coisa no coração, mas a outra queixa, a queixa dela de que acorda sufocada e às vezes com tosse, levanta para outras possibilidades também, não é necessariamente do coração. Eu acredito que mereça uma avaliação mais aprofundada para a gente definir realmente de onde vem essa causa, mas além de poder ser insuficiência cardíaca, também pode ser doença do refluxo. Muitos pacientes têm refluxo à noite e aí uma pequena quantidade de líquido que vem do conteúdo estomacal volta até a faringe e é aspirado para os pulmões e dá essa sensação de sufocação e com muita tosse. E a outra possibilidade seria a apneia do sono, né? Muitos pacientes que roncam, principalmente os pacientes que roncam, eles têm uma parada na respiração. Essa parada ela pode durar alguns segundos, às vezes até minuto, e depois o corpo dá o alerta, né? Depois de muito tempo sem respirar e você dormindo, não está sabendo muito disso, e aí o seu corpo dá um alerta e você acorda com essa sensação de sufocação e às vezes com tosse. Então existem essas três possibilidades, mas aí é recomendado que se faça uma avaliação melhor para definir a causa. A ouvinte pergunta que eu sou asmática, mas quando como cuscuz fico come Ela quer saber por quê. Ela é asmática. Quando come cuscuz fica muito cansada. Não sei, será que tem a ver com o fato de o cuscuz ser seco demais? Ela não tá ingerindo, tem a dificuldade. Realmente o cuscuz por si não deve ofender, o cuscuz, né? por si não tem, dependendo da maneira como se coma, o cuscuz, se você não tiver bronco aspirando esse cuscuz, não tem motivo para ele ser gerador de cansaço. Assim, alguns pacientes com insuficiência cardíaca, não com asma, com insuficiência cardíaca, ao se alimentarem em grandes quantidades, certo? Uma quantidade grande de comida e de uma comida muito pesada, depende do que é que vai dentro desse cuscuz, né? Uma comida muito pesada e em grande quantidade para um paciente que tem a doença cardíaca, não a asma é primordialmente uma doença do pulmão, mas para os pacientes com doença cardíaca você pode ter sim uma falta de ar, porque quando você se alimenta de uma quantidade grande de comida, o seu estômago vai sinalizar para o coração e para o corpo que ele está precisando de sangue ali, que é o sangue que vai passar para receber exatamente os nutrientes, e isso exige um pouco mais do coração. Então, para comidas muito pesadas e em grande quantidade, o cardiopata, o paciente que tem doença do coração, ele pode sentir, mas para asma realmente não me parece ter correlação de uma coisa com a outra. Ok, Geraldinho, tem alguma pergunta aí no nosso telefone? Temos sim, Marcos. Deixa eu só conferir aqui as perguntas que foram feitas. A pessoa que nos falou não se identificou. Ela disse que ao andar de bicicleta, ao pedalar, fica com o rosto todo vermelho e as pessoas conseguem perceber com facilidade. Ela pergunta se tem relação com o coração. Bom dia. Bom dia. Às vezes tem sim essa queixa de rubor facial, como a gente chama, de vermelhidão na face. Ela às vezes está correlacionada assim com alguma patologia do coração. Muitos pacientes que têm hipertensão, têm pressão alta, quando a pressão ela aumenta em níveis bem elevados, acima de 18/10, 19/10, eles costumam ter essa queixa de rubor facial. E outros pacientes, quando estão em crise franca de insuficiência cardíaca, né, quando está com aquele cansaço nítido da insuficiência cardíaca e tosse e tudo mais, eles podem vir a desenvolver esse rubor facial, mas aí depende do contexto, se é apenas o rubor, se é apenas a vermelhidão ou se tem mais alguma coisa que ela sinta. Se for apenas o rubor, às vezes é relacionado à pressão mesmo. Tem outra pergunta aqui, a Dalvani de Jardim Piranhas. Ela diz o seguinte: quando estou comendo, sinto cansaço e sinto uma dor profunda no lado esquerdo e também os pés inchados. Ela também pergunta se tem relação com o coração. Isso tem, Dalvani, né? Isso. De Jardim de Piranhas, um abraço pro pessoal de Jardim. O que pode acontecer é exatamente isso que eu tinha comentado na duas perguntas antes aqui, quando eu estava conversando com o Marcos Dantas, né? O que pode acontecer
dependendo da quantidade de alimentação que você ingere, se você comer uma quantidade muito grande de comida, o seu estômago, o sistema digestório, ele vai solicitar mais sangue para ele vai requisitar que mais sangue venha para ele, exatamente para que aquela comida que você acabou de se alimentar, ela seja processada e depois ela caia na corrente sanguínea. E isso faz com que o coração ele seja mais requisitado. Então, quando você come uma determinada comida, se essa comida for em grande quantidade, se for uma comida pesada, aquela comida oleosa, ou então gordurosa, ou então uma comida em grandes quantidades, que não tenha muita verdura, muita fibra, for mais carboidrato e gordura e proteína, e isso pode exigir muito sangue para o sistema digestório e o seu coração pode ser requisitado a trabalhar mais. E aí pode vir a acontecer exatamente essa sintomatologia de dor no peito e de falta de ar. Então pode haver uma correlação sim. Se a pergunta era se podia ter alguma coisa com o coração, pode haver essa correlação, por essa razão. Mas não é se for qualquer alimentação, se eu comer um biscoitinho, uma bolachinha, água e sal, eu vou sentir, aí torna-se menos provável, mas em alimentações grandes, nas principais refeições, pode acontecer sim. Essa pergunta agora é minha mesmo, com relação, quem tem, acho que até o senhor já respondeu, mas quem tem rinite alérgica, tem essa dificuldade de respiração, e ela tem relação com o coração ou não tem nada a ver? Não. A rinite alérgica e essas obstruções das vias aéreas superiores são um processo em geral localizado, entendeu? Não tem a ver. Essa falta de ar que a gente comentou que está correlacionada com o coração, ela tem a ver com o aumento da pressão dos capilares pulmonares dentro do pulmão. Então existe uma pressão grande do sangue dentro dos pulmões e isso extravasa líquido nos pulmões, e quando o ar vai entrar para tentar respirar lá dentro dos pulmões, ele encontra essa dificuldade porque está cheio de líquido lá dentro. A rinite alérgica, na verdade, é um problema, uma dificuldade da passagem do ar. O ar não está conseguindo nem chegar lá dentro dos pulmões porque, por conta da rinite, você tenta respirar e o ar não chega de maneira adequada. O ouvinte está perguntando aqui, está mais tranquilo, Geraldinho? Graças a Deus, né? A nossa ouvinte está perguntando se procede que a falta de ar pode ser também um sintoma de ansiedade. Pode também, certo? A gente até não havia comentado, mas pode. Na verdade, a ansiedade, ela pode produzir uma gama enorme de sintomas. A gente lida no dia a dia com muitos pacientes que têm uma sintomatologia que a gente jura que é correlacionada ao coração ou a outras doenças. A gente faz as investigações, realiza exames, não consegue achar a causa, e aí depois a gente vai puxar o fiozinho para poder tentar entender um pouco mais a história. A gente acaba descobrindo que tem esse componente de ansiedade. Então a ansiedade, ela pode provocar esses sintomas sim. Vamos aqui correr porque tem muitas perguntas. Não sou asmáticas, mas sou alérgica à poeira. Quando espirro, me dá falta de ar e espirro tanto que meus olhos ficam inchados. Por quê, doutor? Isso tem a ver com o processo de alergia mesmo. Esse inchaço, na verdade, é pela liberação de algumas substâncias, principalmente histamina e outras substâncias que são a porta de defesa do nosso corpo contra os invasores, entre aspas, que são os alérgenos. Então, se ela entra em contato com a poeira ou com o ácaro ou com qualquer outra coisa, que é uma coisa que o corpo vai interpretar como uma invasão, o nosso corpo libera essas substâncias para a gente reagir a isso. Então a primeira reação é você espirrar e devolver. Depois produz-se um pequeno edema, um pequeno inchaço em algumas áreas do corpo, e aí você tem isso, um pouco de falta de ar, os olhos incham, e é mais ou menos isso. Quando estou dormindo, acordo com um entalo, dor no peito, tem algo a ver com problema no coração? Pode ter, é uma sintomatologia que pode acontecer. A queixa de entalo, ela, apesar de não ser típica de doenças, de doença do coração, de doença isquêmica do coração, né? Ela pode acontecer por exemplo, uma doença de Chagas que causa um aumento do esôfago, e aí você tem a dificuldade para deglutir, para comer os alimentos. Mas essa queixa pura e simples do entalo, sem estar relacionada com a alimentação, ela pode acontecer em doenças do coração, embora seja mais comum quando está correlacionada com os esforços, não à noite, mas ela pode acontecer. E em alguns pacientes eles se queixam disso à noite mesmo. A pergunta vem lá de Equador. Damiana diz o seguinte: ela quer saber, ela disse que fez um eletro, deu acelerado o coração dela, sendo que um dia antes ela teve uma grande raiva, né?
interferir no resultado dessa raiva? As pessoas me perguntam demais isso, Marcos. Essa Damiana, né? Damiana. Ô, Damiana, a sua queixa é a queixa de a sua dúvida é a dúvida de muita gente, Damiana. Não é só aí em Equador, não. Muita gente me pergunta isso. O que é que acontece? Quando você tem essa raiva, esse estresse, você libera adrenalina, você descarrega alguns hormônios naquele momento. E esses hormônios, se você não continuar com essa mesma raiva, remoendo essa mesma raiva durante um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, pensando nisso e com aquela carga ruim de energia e pensando naquilo e remoendo, como a gente fala, provavelmente não tem correlação, certo? Então, muitas pessoas dizem, olha, eu tô com um eletro que tá desse jeito aqui, ou então tô com uma coisa que eu tô sentindo agora e semana passada eu tive uma raiva grande. Será que tem a ver? É pouco provável. Na maior parte das vezes tem a ver quando você está sentindo a raiva, você acabou de ter o fator que a gente chama que é o estresse emocional. Embora o estresse emocional grande, ele pode vir a precipitar alguma doença que possa se continuar. Mas o mecanismo mais comum você teve aquela raiva, passou a raiva, se tiver alguma coisa no coração, vai ter naquela hora, quando passa a raiva, passa a sintomatologia, passa a queixa. Então, provavelmente não tem correlação entre a queixa que ela sentiu no dia, a raiva que ela teve no dia anterior e a alteração que ela viu no eletro. Doutor Wander, muito obrigado pela sua participação. As perguntas que infelizmente não foram feitas hoje, com certeza quinta-feira a gente traz aqui no quadro Check-up no rádio. Tá bom, agradeço.